Vamos conhecer um projeto para validar e testar a primeira antena europeia de grandes dimensões no espaço. Junta-se a nós Filipe Lopes, do Instituto de Ciências, Inovação e Engenharia Mecânica e Industrial. Olá, boa tarde. Começando por explicar que o projeto surge porque a Europa não tem atualmente grande capacidade de produzir e colocar em órbita satélites e refletores. É assim? É sim, muito boa tarde. Efetivamente, o que acontece aqui é que a Europa está extremamente dependente de tecnologia de outros continentes e portanto, este projeto surge sobretudo como uma declaração de independência da Europa, com vontade da Comissão Europeia, em reunir um conjunto de entidades e empresas que desenvolvam uma tecnologia, quer do ponto de vista de engenharia propriamente dita e de desenvolvimento, quer de materiais e equipamentos que são utilizados, integralmente europeia. E, portanto, este projeto aqui, do nosso ponto de vista INEGI, nós estamos a trabalhar numa área, digamos, de suporte, ou seja, no desenvolvimento de soluções tecnológicas e equipamentos dedicados para fazer a validação do comportamento daquele que será o satélite que será colocado em órbita para o funcionamento, neste caso, maioritariamente ligado à observação da condição da Terra, portanto, questões mais ligadas ao âmbito ambiental, de medição da temperatura dos oceanos, do degelo, que é um tema muitíssimo importante para as alterações climáticas que estamos a viver, entre outros. Como nós sabemos, obviamente em Terra não temos as mesmas condições que temos no espaço, felizmente, por isso é que vivemos cá. O que acontece é que temos uns requisitos muito específicos no que respeita ao lançamento de satélites. Por um lado, é extremamente baixo peso e é necessário, tem que ser muito compactos, porque, enfim, o espaço no veículo que transporta o equipamento para o espaço é extremamente limitado e, portanto, são desenvolvidos equipamentos que são chamados foldable, portanto, que são articulados e vão fechados, encapsulados no menor volume possível e que depois têm que ser testados em três vertentes. Por um lado, têm que ser testados em condições de gravidade zero, têm que ser testados em vácuo, que é outra condição que temos no espaço, e têm que ser testados num tema de grande importância que tem a ver com grandes gradientes térmicos. Portanto, na ausência de atmosfera e na ausência de ar, o que acontece é que as partes que estão iluminadas pelo Sol atingem temperaturas extremamente elevadas comparativamente com as partes que estão, digamos assim, à sombra. Aqui no INEGI nós já fizemos testes no passado e este também é um trabalho que resulta de uma longa investigação. Vamos com projetos já no 5º, 6º ano de projetos nesta área. Já fizemos cá esses testes de validação, quer de sistemas de gravidade zero, quer dos sistemas da chamada distorção termoelástica, que tem que ver precisamente com esse gradiente térmico, e atualmente estamos a contar chegar a dezembro deste ano e ter esses equipamentos completamente prontos e conseguir fazer os primeiros ensaios de hardware de voo e validar que tudo estará em condições para uma missão futura que venha a ocorrer nos próximos anos. E falando um pouco daquela que é, no fundo, a primeira antena de grandes dimensões, desdobrável, que antena é esta? Eu penso que tem uma arquitetura escalável de 5 a 20 metros de diâmetro, inclui um refletor e braços desdobráveis. Explique-nos de uma forma simples, no fundo, para quem não é da área. Sim, muito bem. Pronto, como disse, uma das grandes limitações é o espaço. O volume que podemos ocupar num veículo que depois será o responsável por enviar o equipamento para o espaço e para as condições de funcionamento dele. Então, a primeira coisa é o refletor. O refletor consiste numa malha metálica e é essa malha metálica em forma de parábola que vai receber radiação num determinado comprimento de onda da Terra e que depois de trabalhado permitirá aferir, entre outras coisas, como falava antes, medir temperaturas da superfície dos mares, observar as florestas, o gelo, etc. Esse refletor, neste momento, o primeiro que vai ser ensaiado tem 5,5 metros de diâmetro, mais um número redondos,
e estamos a trabalhar já num segundo, que também faz parte do mesmo programa, da Comissão Europeia e da Agência Espacial Europeia, que são quase 9 metros, são 8,7 metros à volta disso. O que é que acontece? Esse refletor de malha metálica vai fechado, quase como se fosse um guarda-chuva, e vai agarrado a um braço similar ao nosso, com umas determinadas articulações, com o equivalente àquilo que é um ombro, àquilo que é um cotovelo, e depois de estar todo encapsulado e de chegar à órbita, o que ele faz vai desdobrando, vai abrindo as articulações para afastar do satélite o refletor e depois no final abre o refletor de modo a entrar em funcionamento. A grande importância aqui deste mecanismo ser escalável é que esta tecnologia que está a ser desenvolvida com esta malha pode ter diferentes diâmetros e, obviamente, com o satélite em órbita à volta da Terra, quanto maior for a área, maior a área terrestre equivalente se conseguirá observar numa só passagem e, portanto, conseguiremos observar maior superfície terrestre com menos passagens de órbita. E, portanto, isso é fundamental e, por isso, ser importante este diâmetro, ao fim e ao cabo, este diâmetro da superfície sensível que é esse refletor. Percebi. Muito obrigada pela explicação. Nós falamos de um projeto europeu com um financiamento de cerca de 5 milhões de euros, junto a 15 parceiros de 6 países europeus. A parte do Energio já percebi. Podemos só perceber com quem é que estão a trabalhar? Sim, portanto, estamos a trabalhar do nosso lado já falámos. Neste projeto, o coordenador deste consórcio é uma empresa alemã, o HBS, que coordena todo o projeto. Depois temos empresas especializadas em diferentes áreas. Temos empresas especializadas em materiais compósitos e estruturas de carbono reforçado, que estão a trabalhar nessa área e na área do braço. Temos empresas de equipamentos metálicos de alta precisão que estão a trabalhar na parte das dobradiças, chamemos-lhe assim, do braço. Temos outras empresas que estão a fazer simulações, modelos numéricos, que prevejam qual é o desempenho do refletor do ponto de vista daquilo que será a observação terrestre, por via da radiofrequência. Temos outros parceiros que estão a fazer simulações daquilo que também é um problema no espaço, que é atualmente já a existência de chamado debris, portanto de partículas de lixo de outros satélites e alguns que já nem estão em funcionamento e que já se desintegraram e que foram colocados fora de serviço, mas que continuam partículas de muito pequenas dimensões que podem danificar um refletor, um satélite que é colocado em órbita. E depois temos outras empresas que estão a fazer testes, nomeadamente a Airbus, que estará a fazer os testes de desempenho dessa radiofrequência no seu laboratório. Temos o Instituto Nacional Aeroespacial Espanhol, que irá fazer uns testes de vibração, que também é outra das condições que tem que ser garantida, que todo o equipamento tem que suportar as vibrações que ocorrem no lançamento. Para esse, nós também desenvolvemos um equipamento que permite instalar numa mesa vibratória todo o hardware de voo. E o consórcio resume-se na globalidade, junta cerca de 500 colaboradores no total e esse número de empresas desses vários países, com a particularidade, naturalmente, de serem todas europeias. Filipe Lopes, percebemos que a tecnologia aeroespacial é uma área em constante crescimento. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar a falar connosco no Momentos que Brilham. Obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, obrigada. E termina por aqui o nosso programa. Já sabe, regressamos na próxima semana com mais ciência e investigação. Até lá, fique bem, fique na companhia do Porto Canal.